Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Silmar Neck, o professor de administração do Rico Domingues Concursos. A gente vai ver agora uma dica de administração de materiais, mais precisamente sobre a curva ABC, que pode aparecer também com o nome de princípio de Pareto ou regra 80-20, ou ainda classificação ABC, regra ABC. Tá? Isso é bastante comum termos essas variações. Mas como é que funciona a classificação ABC e a curva ABC? Bom, ela existe para a gente poder classificar de acordo com o valor de importância de cada item do meu estoque para a organização. Então eu tenho uma série de itens, eu tenho caneta, eu tenho apagador, eu tenho caneta esferográfica, eu tenho um lápis, enfim, tem uma infinidade de produtos. Quais são os mais importantes para a minha empresa de acordo com alguns critérios? Por exemplo, rotatividade. Por exemplo, a lucratividade, ou então custo individual, ok? Então eu vou classificar, categorizar de acordo com os mais importantes e os menos importantes, de acordo com aquele critério, certo? É uma classificação muito utilizada porque a gente não vai ter um único critério, logo ela consegue atender às diversas demandas, tá? E cada critério que eu for submeter à classificação ABC, eu teria um resultado diferente do anterior, tá? Mas como é que funciona? Que classificação é essa? Bom, a gente vai classificar em termos de mais importantes e menos importantes. Mais importantes deles são os itens classe A. Por quê? Vamos botar aqui então, itens classe A. É uma pequena quantidade de itens que tem um valor de importância muito grande. O item classe A é o mais fácil de memorizar, lembra? É a regra 80-20. Então é uma pequena quantidade, são 20% dos itens, que vai equivaler a 80% do valor de importância. 80% da importância dada pela organização, ok? Então isso é o item classe A. Depois, vamos agora, só para a gente memorizar lá na hora da prova, para os menos importantes, chamados classe C. Os menos importantes, eles vão ser exatamente o oposto da classe A, não em números, mas em classificação, ou seja, grande quantidade de itens que tem uma pequena importância. Lembra, sabe, C de 50, ok? Então a gente vai ter mais ou menos 50% dos itens e o valor de importância é bem pequeno, C também de 5. Então, que equivalem a 5% do valor de importância desses itens para a organização. Legal? Então não esquece, item A é 20, 80, o item C, 55, ok? Item B, os itens classe B que nos restaram. Bom, a gente precisa completar o 100% e aí ficou fácil. Mais ou menos 30% dos itens, aqui também tem que dar 100%, que equivale a 15% do valor de importância para a organização. Tá? Normalmente, essa classificação aparece em termos de tabela. A SESP, por exemplo, adora essas tabelas. Então, a gente vai ter aqui, no eixo X, a quantidade de itens, no eixo Y, o valor desses itens, o valor de importância, não necessariamente o valor monetário, pode ser também, mas não necessariamente. Então eu tenho mais ou menos 20% dos itens que vão equivaler a 80% do valor. Isso são os meus itens classe A, ok? Lembra? 20%, 80%. Depois eu tenho de 20 até 50, aqui nesse caminho eu tenho 30. Então são 30% dos itens que têm um valor intermediário, são os itens classe B. Olha só, nessa diferença aqui eu tenho 15 e nessa diferença aqui eu tenho 30. São os meus itens classe B, 30%, mais ou menos 30%, que equivale a mais ou menos 15%. Restou-nos o quê? O item classe C, que é metade dos itens, em uma grande quantidade com um pequeno valor de importância. Na prática, isso significa o quê? Que eu vou gastar muito mais energia com esses poucos itens que têm um valor muito maior do que com esses itens que têm valor muito menor. Então eu presto mais atenção neles, não pode faltar nunca. O item B, eu faço um esforço intermediário, mas o item C eu gasto menos tempo, eu faço algumas verificações rápidas, corriqueiras apenas. Ok? Bons estudos, grande abraço e até a próxima.